Anteriormente em Entre Asas e Espadas. Ei, você que está aí! Você está me ouvindo, não é? Eu garanto que esta história irá te surpreender. É uma história muito antiga. Meus filhos são divididos em várias classes, mas as de maior impacto nessa história são os portadores e os caçadores. Ambos anjos são bondosos, até mesmo os próprios caçadores, que apesar da árdua tarefa, são bons e gentis. Os caçadores viam pessoas boas sofrerem e muito e várias vezes morrerem por causa dos perversos. Mas por milhões de anos nada fizeram, pois tinham que cumprir com o seu papel. Mas chegou um dia em que eles não suportaram mais tais atrocidades e interviram, coletando as almas antes da hora da morte. Ao os portadores descobrirem, viram isso como um ato de corrupção e ambição por poderem por parte dos caçadores. Revoltados com a atitude dos caçadores, os portadores começaram a intervir nas coletas antes da hora. Isso foi o começo de um grande e terrível conflito no céu, mas como um simples desentendimento entre irmãos pode iniciar algo tão horrível e cruel, em breve eu contarei para você. Ora, quem diria? Você realmente se interessou pela minha antiga história? Bem, não vou enrolar muito. Eu já disse a você sobre a função de cada anjo, mas acredito que eu deva descrevê-los um pouco melhor para você. Vamos começar pelos portadores, que possuem o papel de levar as almas boas para o céu e que são seres muito gentis. Você com certeza pensou que eles tivessem uma aparência nada intimidadora. Sinto informar, mas você se enganou. Os portadores são grandes e fortes. Possuem em média 2,75 metros de altura. E também possuem uma musculatura realmente assombrosa, que logo precede a força extremamente exagerada deles. Um exemplo da tamanha força física e bruta dos portadores é... há muito tempo, em uma guerra a Guerra dos Mortais, onde possa-se dizer que foi a única guerra onde os portadores e caçadores lutaram lado a lado. Essa foi uma guerra que, apesar de extremamente decisiva, foi uma guerra muito fácil e rápida para as duas raças de anjos. Foram usados apenas 200 anjos, 100 portadores e 100 caçadores, quase não se tendo perdas. Mas sobre esta guerra, é um conto que deixarei para outro dia. Vamos focar no exemplo que eu ia dar a você agora. Para ser bem direto, um portador com um simples soco desferido em uma enorme montanha reduziu a simples pedaços de pedras. A montanha destruída era muito venerada pelos humanos. Bem, eu acho que era, pois era chamada por eles de o Monte Olimpo. O que antes era um lugar sagrado onde seus deuses residiam, acabara virando apenas um mito graças àquele portador. Outras características dos portadores é que suas asas são extremamente enormes, que, diferente do que você pensou, não são asas felpudas e cheias de penas, mas sim asas mais duras e maciças do que o mais resistente aço já feito pelos humanos. Que além de ser usado para poder, obviamente, voar, os portadores podem usar suas próprias asas como escudo e também podem ser usadas para atacar seus inimigos. Porém, como são muito grandes e pesadas, os portadores e suas asas, eles voam muito devagar. Mas agora, falando do combate, os portadores usam armas de duas mãos, como por exemplo, grandes espadas, enormes machados, warhammers, marretas medievais, lanças, etc. Bem, agora que falei para você sobre as principais características de um portador, vamos falar dos caçadores agora. Diferentemente dos portadores, os caçadores não possuem uma altura assustadora e um porte físico exagerado. Eles têm uma média 1,85 metros de altura. Mas seu porte físico não é de se subestimar. Os caçadores são muito mais fortes fisicamente do que o humano, porém não chegam nem perto da força dos portadores. E suas asas são de porte bem inferior às asas dos portadores. E também não podem ser usadas em combate, pois são muito mais frágeis. Mas, diferente dos portadores, os caçadores são extremamente rápidos, tanto em voo quanto em combate. São ferozes e brutais em combate corpo a corpo.
Os caçadores são muito bons em dar investidas rápidas e mortais em seus alvos, acabando com o combate de maneira rápida e praticamente limpa. Pois bem, agora que você conhece um pouco mais sobre meus filhos, podemos prosseguir com a história. Em breve, com certeza.